eu tenho falado isso com os sacerdotes. Todo cuidado é pouco, especialmente quando você envolve adolescente e criança. Sobre a ayahuasca, que todo episódio a gente toca nesse assunto, é algo latente, porque mais e mais as pessoas estão entendendo o que é a ayahuasca e ao mesmo tempo também outras não estão entendendo o que é a ayahuasca. E há ainda essa questão com a consagração, ou quase como chamar como o uso, né? Então vamos lá. Juridicamente falando primeiro, ou primeiro aqui vamos juridicamente primeiro aqui. Sua visão. Do que o senhor tem presenciado, ouvido falar... Não sei, já consagrou a ayahuasca? Não. Tá. Tem havido muita... Tem chegado para o senhor muita questão com relação a isso? Olha, tá acontecendo ali, tá acontecendo lá, não pode. O que você acha disso? Não deixa? Como é que na sua visão jurídica? Foi uma conquista, do meu ponto de vista, Raul, meu irmão Comino, todas as pessoas que nos acompanham, uma conquista extraordinária do sistema jurídico brasileiro, quando a Anvisa, que é quem cataloga as substâncias que são consideradas entorpecentes, realizou estudos durante anos sobre a ayahuasca e então concluiu que ela não pode ser catalogada porque não tem propriedade de entorpecentes, não é? E, a partir daí, como a lei não tem uma definição jurídica de droga, essa lista, que é frequentemente publicada e renovada pela Anvisa, que elenca as substâncias psicotrópicas, então, a partir daí, do ponto de vista jurídico, se eliminou a controvérsia com o uso em rito religioso, em ritual religioso, ou em ambiente religioso, ou litúrgico. Acontece que nós estamos no Brasil, e aí não é muita gente transforma alguma coisa rigorosamente protegida, sagrada, né, para milhares de brasileiros, né, transformam aquilo numa atividade comercial. Aliás, isso no campo da religião no Brasil, lamentavelmente, tem sido banalizado, né, essa coisa da comercialização. Não é regra, mas frequentemente ouço falar no ambiente forense de pessoas que, na verdade, especialmente com turistas, no norte do país, então alguém chega de um país, quer experimentar ayahuasca. Como é que que tipo de exigência o Estado laico faz? Você assina uma declaração dizendo que você acabou de desembarcar de um voo da Europa e você acabou de se converter ao daimismo. Ok, ninguém pode dizer que você não se converteu. Essa conversão te autoriza, então, a consagrar a ayahuasca. A consagrar a ayahuasca, né? Então, você tem aí uma faixa que exige muita responsabilidade dos sacerdotes e sacerdotisas do daimismo. Porque... E até não precisa nem de traquejo jurídico, né? A máxima de que quanto maior a liberdade, maior tem que ser a responsabilidade, né? De outro lado, recentemente, eu estou acompanhando um caso criminal no interior de São Paulo, em que um sacerdote umbandista, que é de um segmento da Umbanda, que consagra a ayahuasca, um jovem adolescente de 17 anos, experimentou num ritual religioso e acabou tendo uma reação. Não foi uma reação grave, não foi, mas teve uma reação orgânica. Essa reação acabou fazendo com que ele fosse hospitalizado. E aí está, então, pesando uma acusação contra o sacerdote e contra a sacerdotisa de curandeirismo, né, que é ministrar uma substância que, na verdade, nem precisa ser maléfica. O curandeirismo, você ministrou uma substância qualquer, já configura o curandeirismo. E com a acusação também de maus tratos e cárcere privado, que ele ficou durante 3 ou 4 dias num ambiente lá... Consagrando.
Tá. Então, é um caso que quando chegou... Eu estou, inclusive, atuando pro bono nesse caso, me interessou muito esse caso, porque tem a ver com um segmento que uma parte se autodenomina Umbandaime, né, que é o que faz a simbiose do Santo Daime com a Umbanda. E eu estou fazendo a defesa desse casal, estou muito esperançoso de que eles venham a ser absolvidos, mesmo porque não houve nenhuma repercussão grave do ponto de vista da saúde do jovem, né? Então, para te responder em síntese, Raul, é isso. Ou seja, é uma conquista, do meu ponto de vista, uma conquista da luta em favor da diversidade e da liberdade de crença no Brasil, como foi no caso da lei antifumo, por exemplo, prevê a excepcionalidade do uso do tabaco em ritual religioso, não é? Foi ali uma conquista importante em que as religiões de matriz africana intervieram para garantir que a lei excepcionasse o uso do tabaco em rito religioso, mesmo em ambiente fechado. Então, como advogado, eu vejo essas reservas legais, essas licenças legais, como uma conquista da diversidade que nós representamos. Certo. Nós somos um país diverso do ponto de vista étnico, cultural, religioso. Ainda que isso seja uma obviedade, nós precisamos repetir isso, porque tem muita gente que tem dificuldade para entender e, sobretudo, conviver com essa diversidade. E, do ponto de vista do dia a dia, eu tenho falado isso com os sacerdotes. Todo cuidado é pouco, especialmente quando você envolve adolescente e criança. Não é? Porque quando você envolve adolescente ou criança, num caso como esse, por exemplo, era um adolescente, portanto, entre 12 e 18 anos, sobretudo com mais de 16 anos, ele tem um grau de autonomia relativa. Ele já não tem pode 18 votar, anos, né? Como já assim? pode votar, enfim, já pode se emancipar, casar e tal. Então, ele tem um grau de autonomia relativa. Mas certamente o fato de, por exemplo, não ter havido uma comunicação à família, de que aquele adolescente... assusta, né? Talvez se houvesse sido feita essa comunicação à família, nós não teríamos hoje uma ação criminal em curso aí, demandando intervenção de advogado e tal.